Obrigada. Eu não sou boba, vou lá trabalhar. Né? Boa noite, gente. Boa noite. Todo mundo bem? Que bom. Vão se preparando que hoje trago os desconfortos. Ai, ai, ai. Bom, gente, nós, às segundas-feiras, quando não tem nada de inesperado, nós falamos sobre emoções que curam. Mas, como eu sou uma boa funcionária de Jesus, eu tenho que fazer propaganda do trabalho de Jesus, né? Então, na telinha aí está o Grupo Borboleta Azul, é um grupo que eu faço parte. Convido vocês a curtirem o Instagram e o Facebook. O Grupo Borboleta Azul fala sobre reforma íntima na prática. No Instagram do Borboleta Azul vocês vão encontrar vários vídeos falando sobre a praticidade, porque a gente se perde, né? A reforma íntima, quando a gente para pensar, a gente fala assim, nossa, é difícil demais esse trem. Não consigo, não dou conta. Mas a gente tem que se atentar uns passinhos de cada vez. E aí, gostaria de falar com vocês sobre o projeto, aliás, o grupo de autocuidado que acontece toda quinta-feira, das 20 horas às 21h30. Fica na Ademar de Barros, 987, sala 6. É dentro da Faculdade Colégio Marquês de Olinda, tá? Não estranha. Funciona lá dentro, eles cederam um espaço pra gente e a gente agradece demais a oportunidade. E também nós temos o projeto Minha Melhor Reencarnação. A turma está fechada, né? Já estamos concluindo a primeira turma, que é um curso de reforma íntima, né? Tem atividades para casa, é feita uma inscrição antes, tá bom? É um domingo por mês. Da outra vez eu falei que era todo domingo, não. É todo segundo domingo do mês e precisa de inscrição e tem duração de 9 meses. Quem quiser mais informações é só entrar lá no Instagram do Grupo Borboleta Azul que vocês vão ter todas as informações necessárias, tá bom? Feita a propaganda, nós vamos para o nosso estudo de hoje. O estudo de hoje, gente, é sobre este livro maravilhoso, Emoções que Curam. Conhece-te a ti mesmo é uma série de livros que nos ajudam nesse processo de autoconhecimento, que é tão importante para nós. Sibeli, por que o processo de autoconhecimento é importante? Porque nós estamos aqui nessa terra para quê mesmo, gente? Para evoluir. E como nós vamos evoluir se a gente não se conhece? Se a gente não conhece as nossas sombras, se a gente não conhece a nossa luz. Então o processo de conhece-te a ti mesmo é gostoso, gente? É confortável? É desconfortável pra caramba. Nós não podemos criar ilusões de que, eu sei como eu sou. A gente sabe como nós somos até alguém vir nos irritar, até alguém nos contrariar, até não termos a nossa vontade feita. Porque nesse momento nós mostramos como realmente somos. Essa série, gente, nós já estamos, digamos assim, no 6º capítulo, tá? Na 6ª opção, né? No 6º tema. E os outros temas eu não cheguei a gravar. A maioria agora das minhas palestras que eu estou fazendo aqui, eu estou gravando e estou colocando no YouTube. Então, quem quiser ver as palestras, é só colocar lá, Sibeli Ribeiro Machado, vai ter a minha foto lá com uma blusa azul, sou eu, tá? Então vocês vão encontrar lá as palestras que eu tenho feito aqui no Fé e Amor. Por que aqui? Porque aqui é a duração de 1 hora, então a gente consegue falar bem sobre o tema, né? Lugares que eu tenho meia hora ali, eu faço uma coisa mais compacta. E aí prometo colocar as primeiras palestras lá, porque eu acho que tá a partir da 5ª ou 4ª palestra, então tá meio no caminho. E o tema de hoje é o capítulo 4. Palavras de uma mãe sobre culpa. Nesse livro, a gente vai ver que é uma série terapêutica que acontece no Hospital Esperança, no plano espiritual. E aí, nós vemos que foi um passo a passo. Dr. Bezerra de Menezes vem dizendo a necessidade da nossa alfabetização de emoções. Porque a gente não conhece as nossas emoções. Quem estava nas primeiras palestras, eu brinquei. Quantas emoções vocês conhecem?
E ainda disse as emoções básicas, que é medo, tristeza, alegria, raiva, que mais, gente? Nojo. Ansiedade é do filme novo, mas elas entram também, do Divertidamente. O Divertidamente, gente, é um filme infantil que traz muito conhecimento sobre as nossas emoções. De uma forma lúdica, vai ensinando. Quem não assistiu, recomendo assistir, porque é uma forma de entretenimento com um estudo ali junto, tá? Nesse capítulo, gente, nós vamos ver que é um desabafo de uma mãe desencarnada, de uma mulher desencarnada que chega no plano espiritual na condição de doente, uma mulher que estava depressiva. Ela morre nessa condição de depressão. Eu vou dar um resumo da história geral para vocês entenderem o processo dela e nós vamos ver partes por partes para a gente refletir sobre cada trechinho. Esse capítulo, gente, é um capítulo grande. Eu resumi do resumo e só coloquei as partes que interessavam. Quem puder, leia, tem um livro ali, porque é um livro de cabeceira. É uma terapia em forma de livro, literalmente, tá bom? O nome dessa mulher é Bernadette. A Bernadette desencarna na condição de doente, sofredora. Ela é acolhida no Hospital Esperança e lá passa por todo o processo de terapêutica. Até que, estando preparada, já um pouco melhor da sua condição, ela é convidada a ir na Tribuna da Humildade. A Tribuna da Humildade, gente, é onde as pessoas que estão preparadas vão abrir seu coração e contar a sua história. A Bernadette vai contar a história dela para nós. Ela, como uma mãe, ela tinha toda uma bagagem do que uma mãe perfeita é. Existe gente perfeita nesse mundo, gente? Mas um engano. Prestem atenção nos detalhes. Então ela tinha, na mentalidade dela, de que ela tinha que ser a mãe perfeita. Nesse processo de mãe perfeita, ela passou seus desafios com a sua família e adoeceu. Adoecendo, desencarna nessa condição de doente, sofrendo muito. Agora vamos para a história nos detalhes. Capítulo 4, Palavras de uma Mãe sobre a Culpa. A página é a 68. Nesse capítulo começa com uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, é o item 9. Ele começa com a seguinte reflexão: quando os pais hão feito de tudo o que deve pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar a tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Essa foi uma mensagem de Santo Agostinho em Paris, 1862. 1862 e tão atual. O que eles querem dizer aí? No honrai vosso pai e vossa mãe, nós vamos ver sobre a piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, instruções dos espíritos e a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse é o item 9. Nesse item, gente, os espíritos, Santo Agostinho nos diz assim, que o compromisso dos pais é educar o ser que recebeu como filho. E que os pais têm a responsabilidade diante desses seres que são seus filhos. Que devem observar as tendências que os seus filhos têm para que possa corrigir. Os pais têm a função de jardineiros. Ou seja, o que o jardineiro faz? Vai cuidando daquela planta e se vai aparecendo alguma erva daninha, qualquer praga, o pai vai cuidando, limpando ali. Se o jardineiro
deixa as ervas tomarem conta do jardim, o que acontece? A planta às vezes morre. Nós somos jardineiros desses seres que são colocados como os nossos filhos. Às vezes filhos biológicos, às vezes filhos do coração. Nós temos essa responsabilidade diante desses seres. Agora eu pergunto, como vamos educar um ser, sendo que a gente não iniciou o nosso processo de educação? Como eu vou ensinar algo para alguém, sendo que eu não sei do que eu estou falando? Tem como, gente? O que acontece com o processo de educação, então? Voltamos lá para o início da palestra. Conhece-te a ti mesmo. Toda família traz a sua bagagem. E ela passa para frente aquilo que aprendeu. Nós aprendemos com os nossos pais. Nós vamos ensinar para os nossos filhos o que aprendemos com... Sempre assim, gente? Sempre. Conscientemente e inconscientemente passamos a carga daquilo que recebemos da nossa família. Às vezes não paramos para pensar naquilo que recebemos como educação. Quando crianças, nós entendemos que toda aquela bagagem que nós pegamos de nossos pais é a pura verdade, é a pura realidade, independente daquilo que os nossos pais estejam nos ensinando. Sim ou não? Então, o ambiente pode moldar o ser que está ali. Por que pode? Porque nem sempre o ambiente que eu estou vai realmente interferir no que eu sou. Por exemplo, uma pessoa que é criada em um lugar violento, ela pode se tornar violenta, como também não. É a tendência do ser que vai sobressair e a sua boa vontade em aceitar as coisas. Até aí tudo bem? Isso tudo está dentro desse capítulo 14, gente. Os espíritos explicam isso. Expliquei bem explicadinho para que vocês entendam o processo da Bernadette. Então vamos lá para a história da Bernadette. No Hospital Esperança, mais uma manhã de bênçãos e no trabalho esperava a colaboração. Era dia dos grupos terapêuticos se reunirem, sendo a tarefa marcada para as 9 horas e reservada para mais de 400 mulheres que foram mães no mundo físico, todas ainda em processo de adaptação e recuperação. Diversos grupos com funções educativas e libertadoras se organizavam sob os cuidados de Dona Modesta. Oficinas do sentimento, tribuna da humildade, grupos de reencontro, palestras e vivências de terapia ocupacional. Quem achou que desencarnava a gente não ia encontrar terapia no plano espiritual? É exatamente o que tem aqui. Na verdade, aqui é uma cópia grosseira do que tem no plano espiritual. Se as coisas existem aqui, lá aconteceu primeiro, antes de concretizar aqui. A Dona Bernadette vai narrando a parte da história dela, mas quem narra a história da Bernadette é a Dona Maria Modesta. E ela conta assim: fomos acompanhar Dona Modesta e o professor Cícero Pereira, que supervisionavam a tribuna da humildade. Era o maior grupo naquela ocasião, com 100 aprendizes que ouviriam o testemunho. A tribuna da humildade é o lugar para se abrir o coração. Essas 100 pessoas que estavam ali eram mães que traziam um semblante sofrido. A dor da separação de suas famílias, adicionada à forma repressora com que viveram a maternidade, as havia entregado aos braços da depressão. Todas desencarnaram entre 1990 a 2010. Então vejam que é uma história recente. A Bernadette vai narrar que ela, a geração dela, a geração dessas mães, dessas mulheres, são das mulheres que viveram pós-guerra, das famílias do pós-guerra. Vamos entender um pouquinho
como era a nossa sociedade antes de 1990, aliás, 1900, fui longe, né, gente? 1900 até 1900, um pouquinho antes da Revolução Industrial, a maioria das famílias viviam no campo. Elas plantavam, colhiam ali para sobreviver. Conforme foi chegando a Revolução Industrial, a família foi saindo do campo para vir para a cidade. Até então, as mães cuidavam das casas e não tinham necessidade de procurar um trabalho para sustentar a família. Não havia essa preocupação. Com o avanço da humanidade e a Revolução Industrial, começou a mudar esse cenário. E depois do cenário pós-guerra, onde não tinham mais os pais para sustentar as famílias e as mães tiveram que sair de casa para sustentar, a configuração, a forma de educar das famílias acabou impactando. Como assim? As mães não estavam mais presentes dentro de casa para cuidar da família em tempo integral. As mães tinham que se desdobrar entre o trabalho externo, né, de casa e o trabalho interno de casa. E nesse processo ela tem que se cuidar, cuidar da família, cuidar da casa. Sim ou não? Mudou alguma coisa de 1800 para cá? Não, continua tudo igual e até um pouquinho pior, né? E aí a Bernadette começa a contar a história dela. Meu nome é Bernadette, desencarnei em 1999, com 60 anos. Essa geração pós-guerra desenvolveu um costume nocivo até certo ponto, fruto de uma herança de gerações. Porque eu não conheci uma mãe sem culpa, uma mãe que se achasse boa o bastante para desempenhar a sua missão. Culpa por fazer, culpa por deixar de fazer, culpa por pensar em fazer. Mães, mulheres, pais, pessoas que cuidam de pessoas. Quantas vezes, no cuidar do outro, vocês se sentiram incompletos? Não sou bom o suficiente para fazer isso. Quem já se sentiu assim? Aí a mãe traz a culpa porque não está dando conta. Mãe, quando eu falar mãe, entendam pai, tio, tia, avô, avó, quem cuida. Quem traz essa responsabilidade de cuidar de outra pessoa. Então, quando a pessoa está com essa carga, essa sobrecarga, ela se sente incapaz e insuficiente de realizar todas as tarefas que ela precisa fazer. Quando nós trazemos a responsabilidade de cuidar de uma pessoa, às vezes pode vir com um peso muito grande. Peso que às vezes faz sucumbir diante das questões do dia a dia. Tem hora que a gente dá uma surtadinha. Porque tipo assim, não tô dando conta de tantas coisas. E aí eu me culpo por não estar dando conta de todas as coisas. Quem já passou por isso? Pois é, gente. Quando ela fala que ela vem de uma geração de mulheres que não conseguiram viver sem culpa, é exatamente isso. E continua se repetindo até hoje. Além da herança cultural, o modelo social projetou a mulher a novas e inesperadas formas de participação, criando conflitos íntimos severos entre trabalho, maternidade e família. A mulher precisa trabalhar, mas precisa cuidar de casa. E precisa cuidar da família. E não entrou aí cuidar dela mesma. Nós vamos ver que a Bernadette passou por um processo de autoabandono, em que ela cuidava de tudo e de todos, menos dela mesma. A maioria de nós aqui presente pertence a uma geração cujo estandarte foi ser mãe é padecer no paraíso. Uma concepção lamentável que gerou e sustentou crenças enfermiças. Quem nunca ouviu aí? Ser mãe é padecer no paraíso. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Quando a mulher tem o filho e vai dar de mamar, os primeiros dias de amamentação é um negócio de louco. Aí a pessoa vem e fala assim,
Ser mãe é padecer no paraíso. Vou falar verdades. O peito tá doendo pra caramba. Vem me falar que é padecer no paraíso? Não combina, gente. E aí a pessoa se sente culpada por estar sentindo dor, por estar cansada. E aí as pessoas falam, não se preocupa, vai passar. A gente sabe que vai passar. Mas ela está sentindo dor, está triste, está irritada e ela tem que acolher as dores dela. Ela tem que acolher as emoções. Toda vez que estamos sentindo algo, nós precisamos nos acolher para nos entender. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos adoecer. Então, essas crenças de que padecer no paraíso, ser mãe, ser pai é padecer no paraíso, tem as suas ilusões. Porque no dia a dia a gente passa por muitas dificuldades. E essas dificuldades não têm nada a ver com paraíso. Simples assim. Nós precisamos parar de romantizar algumas coisas. Encarar as coisas como são. Porque senão fica tudo alienado. Vivendo uma realidade que não existe. Sabe o pessoal que fica colocando foto no Instagram? Editando? É tudo bonito ali na foto. Mas os bastidores, só quem está ali participando realmente sabe. Então a gente precisa parar de criar um personagem, uma ficção em nossas vidas e encarar nossa realidade como ela é. Não dormir bem porque precisava cuidar do meu filho. Tá tudo bem. Você tem todo o direito de estar cansado. Você tem todo o direito de não estar no seu melhor do seu humor. Faz parte da nossa humanidade. Precisamos encarar a nossa humanidade. Somos humanos. Sentimos e pensamos a todo instante. E precisamos aprender como nos sentimos nesse processo. Ela continua contando a sua história. Eu tive que rever conceitos aqui no hospital. Foi uma verdadeira cirurgia na mente e no coração. Fui educada por meus pais e familiares para ser perfeita. E nunca me achei boa o suficiente. Tive 2 lindos filhos e adotei a renúncia e doação por amor como compromisso essenciais para educá-los. Fiz planos de uma família unida e harmonizada, juntamente com o marido, um homem exemplar. Ambos espíritas, desde cedo orientamos nossos filhos pelas práticas doutrinárias. Idealizamos nossos filhos como tarefeiros comprometidos e servidores do bem na casa espírita. Veio, porém, a juventude, e eles queriam suas escolhas. Seguiram o caminho dos estudos, da ciência e do bem. Viveram uma mocidade distante dos ideais que eu e o pai lhe havíamos projetado. Idealizamos nossos filhos como tarefeiros comprometidos e servidores do bem na casa espírita. Onde vocês veem o erro aí? Alguém chuta? Nós podemos até desejar algo para os nossos filhos, para os nossos entes, mas dizer o roteiro que eles vão seguir não cabe a nós. Cabe-nos dar a orientação para que eles sigam um caminho do bem, mas dizer como eles vão andar é com eles. Se cada um de nós refletir o quanto isso é forte e profundo, nós não teríamos relacionamentos tão doentes. Porque quando eu envolvo o outro no amor, eu simplesmente estou dando o meu amor. Não quero que a pessoa me devolva, não há necessidade disso. Quando eu estou dando o meu amor e impondo a minha vontade, é egoísmo. Os espíritos nos dizem que só sofremos porque nos afastamos das leis de Deus. Qual lei que eu estou falando agora? Lei de amor. Quando eu estou impondo minha vontade sobre o outro, eu estou me afastando da lei de Deus porque eu estou no egoísmo. Logo, eu estou sofrendo porque eu quero que o outro faça aquilo que eu quero. Vou voltar lá no finalzinho.
Viveram uma mocidade distante dos ideais que eu e o pai lhes havíamos projetado. Começou o sofrimento da mãe ali. Até então, ela não tinha falado nada da infância, mas quando chegou a mocidade, digo, adolescência, começou os conflitos. Porque aí o filho começa a mostrar as suas tendências, as suas vontades, como ele pensa. Nós temos que estar ao lado para ajudar no processo de crescimento desse ser. Mas ele precisa andar com as próprias pernas. Mesmo que a gente saiba que quebra a cara. É a experiência dele. Quando impomos dizendo assim, você tem que fazer do jeito que eu estou te falando, estamos dizendo para ele, para o nosso filho, para a nossa filha, que ele é incapaz de tomar decisões. Eu não estou respeitando a capacidade dele de tomar decisões. Isso é amor, gente. Foi difícil aceitar porque eles não só adquiriram hábitos estranhos à nossa mentalidade, como também se distanciaram do afeto do lar. Para mim, isso se tornou problema, pois é como se tivesse se transformado em oponentes. A distância afetiva me machucava, porque a interpretava como desamor. E o pior, sentia-me responsável pelo que estava acontecendo. Culpava-me e perguntava-me sempre onde foi a minha falha. A distância afetiva me machucava. Os filhos escolheram fazer o seu próprio trajeto. Só que ela encarou esse caminhar diferente do dela como um desamor, porque ela achava que amar era fazer o que ela queria, era estar com ela. Ela estava projetando a carência que ela tinha nos filhos. É uma dependência emocional. Lembra que eu falei que ia trazer desconforto? Quando desejamos que o outro supra as nossas necessidades, é uma carência ali instalada. Uma carência que está dizendo que o outro tem que me dar aquilo que eu não dou a mim mesmo. Lembra que ela fala que decidiu se sacrificar por renúncia, doação? Doação e renúncia, quando é feita plenamente, não exige nada em troca. A pessoa fica plena, radiante. Estou dando tudo de mim, eu não espero nada em troca, porque eu estou transbordando. Nada me falta. Ah, a pessoa é egoísta? Não. É uma pessoa que entendeu o processo de amar. Gente, vocês estão me assustando com essas carinhas de vocês. Contando assim superficialmente, ninguém imagina quantos dias de angústia e dor no peito eu sofri, porque os filhos queriam asas próprias e eu queria podar. Os filhos queriam viver a vida deles e ela queria eles ali perto. Um trabalho bem feito pelo pai e pela mãe, os filhos somem pelo mundo, não sente falta nenhuma, porque se tornam independentes, autossuficientes. Quando o filho está muito ali próximo, não sai da barra da mãe, do pai, é porque está algo de errado ali, gente. Fica a dica. Porque o filho independente, ele vai para o mundo. É a função do pai e da mãe, preparar o filho para o mundo, porque quando não estiver mais aqui, vão se virar. Simples assim. Trabalho bem feito com sucesso. Um filho que o pai e a mãe não estão por perto e se sente desamparado a todo instante, é um filho dependente emocionalmente. Às vezes é 20, 30, 40 anos, mas ainda é uma criança mentalmente, emocionalmente. Pode até fazer coisas que adulto faz, mas mentalmente e emocionalmente ainda é uma criança. Nosso processo como pai e mãe é preparar os filhos para se tornar realmente adultos, responsáveis por si mesmos. Lembra que eu falei assim, como educar um ser sendo que eu não me eduquei? Ela estava passando pelo processo de dependência emocional
e ela refletia as suas dependências nos seus filhos. Se ela tivesse tido um processo educacional, alfabetização das suas emoções, ela não teria passado por esse sofrimento. Mas é fácil falar quando já se viveu, né? Já tem experiência. E, sinceramente, hoje a gente não recebe educação emocional. Nós estamos no ano de 2024 e agora é uma coisa que está mais disponível para todos. Porque até então a pessoa tinha que ler ou buscar terapia. Hoje nós temos uma oportunidade aí com a internet de estar aberto para todos. A pergunta coerente só via a aprender aqui no mundo espiritual. Eu não tinha que olhar para trás, se havia alguma falha, se havia algo a ser feito. Era ali naquele momento, no momento presente, em que eles apresentaram suas particularidades. Mas eu não enxerguei que, em vez de ser uma cobradora, podia ter me comportado também como uma mãe amiga, respeitosa, dialogadora e companheira. Eu entrei em profunda depressão. Tomei medicações fortíssimas, dei trabalho ao marido, perdi a bênção do sono, da alegria e do prazer. Foram 15 anos de luta íntima e de dor. No final, com uma descoberta, meus filhos se tornaram pessoas melhores do que eu planejei. Ela sofreu durante 15 anos com depressão até desencarnar. Ela percebeu que ela não precisava se impor. Tipo assim, poxa, você não vem almoçar aqui comigo, você nem me liga, nem toma um café comigo, se eu não te ligar você nem se importa comigo. Sabe aquela cobrança de atenção? Alguém faz aí? Não precisa nem responder. Fala, poxa, se você não me liga eu não te ligo, ai, só eu que te mando mensagem. Tô dando cutucadas, tá, gente? Reflitam aí. Porque são coisas que a gente espera que o outro faça. A gente espera que o outro nos dê amor. Que o outro nos preencha. Quando eu devo fazer isso por mim mesmo. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu mesma. Muito bem, obrigada. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Mentira! Gente, Jesus, minha palestra. Só um minutinho, gente. Glória a Deus. Aí... Como é bom ter backup, né? Vamos lá. Ela, a Bernadette, ela começa a passar pelo processo terapêutico no Hospital Esperança. Quando ela está falando lá dos filhos, que ela descobriu que os filhos simplesmente fizeram seu caminho e eles se tornaram melhores do que ela imaginava, foi porque eles escolheram o caminho deles graças à orientação que ela deu. Ela deu a orientação, mas eles decidiram seguir do jeito que eles entendiam como era melhor para eles. E o mais importante, eles se tornaram a pessoa que eles tinham que ser. Eles não tiveram problemas de dependência, eram pessoas bem resolvidas, obrigada. E ela não percebeu isso. Somente desencarnada é que ela foi perceber que ela fez um bom trabalho com os filhos. E ela descobre assim, descobri que a minha depressão foi o resultado de meu autoabandono. Senti-me tão responsável pelos filhos que adoeci, esqueci de mim, do marido, da diversão e até desencantei com as tarefas espíritas. Autocuidado é a coisa mais importante, é a prova de alto amor que podemos fazer por nós mesmos. O que é o autocuidado? Cuidar do corpo, da mente e do espírito. Como cuidamos do corpo?
uma boa alimentação, sono, exercícios físicos. Como cuidamos da nossa mente? Boas músicas, boa leitura, boas conversas. Como a gente cuida do espírito? Meditação, contato com a natureza, bons relacionamentos. Isso é uma prática de autocuidado completa, corpo, mente e espírito. Por que precisamos cuidar desse corpo? Porque sem esse corpo físico, o espírito não tem como se manifestar, simples assim. Se a gente abandona os cuidados com o nosso corpo físico, esse espírito simplesmente vai voltar para casa. Porque não tem como sustentar a vida se a gente não cuidar desse corpo físico. Se não cuidarmos da nossa mente, o nosso corpo vai adoecer. Se não cuidarmos do nosso espírito, o nosso corpo vai adoecer. E se não cuidarmos do nosso corpo, o espírito e a mente também adoecem. Com a depressão, a doença dela afetou o corpo dela fisicamente. Nós achamos que a mente não adoece o corpo físico, mas adoece sim. Emoções adoecem o nosso corpo. Quer ver uma coisa só? Quem nunca sentiu raiva e ficou com uma queimaçãozinha no estômago? O nosso corpo é uma máquina perfeita que reage aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Por isso, a necessidade do autocuidado. Como é que está o autocuidado aí de vocês? Estão se cuidando? Vou começar hoje, né, Cibele? É uma velha ilusão o conceito de que amar é ser responsável pelas pessoas que amamos. Querendo ser salvadora, abri mão do papel de educadora. Dizendo amar, transformei-me em uma controladora compulsiva. Quem tem um complexo de salvador é a pessoa que tem necessidade de fazer tudo para todo mundo, o tempo todo. A pessoa nem pediu, ela já viu a necessidade e já está ali fazendo. Às vezes a pessoa está fazendo ali, por exemplo, a criança que está aprendendo a amarrar o cadarço. Ela vai ali na maior lentidão, amarrando. A salvadora vai lá e já amarra o cadarço para a criança. Só que a criança precisa passar pelo processo de aprendizado. Processo de aprendizado que às vezes dói, demora e dá trabalho. Todo mundo aprendeu a amarrar cadarço do dia para a noite? Não, foi muita prática e insistência, não foi não? Todo mundo aprendeu a andar de bicicleta facinho? Pois é. É uma prática com insistência. E não é porque eu sei fazer bem aquilo que eu tenho que interferir no processo do aprendizado do outro. Cada um vai aprender no seu tempo e eu só tenho que incentivar ele a continuar no seu processo de aprendizado. Será que a gente tem essa paciência? Será que a gente respeita o limite de cada um, o tempo de cada um? E aí ela fala, transformei-me em uma controladora compulsiva. Porque se não for do meu jeito, não tá certo. Se não for do jeito que eu quero, tá errado. Porque o meu jeito é melhor. As coisas funcionam assim, tem que ser assim. Já perceberam alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí no dia a dia? Com algumas ilusões, nós vamos com a narrativa assim, é porque eu sei o que é melhor para você. Eu te amo, por isso estou te falando que é desse jeito. É amor ou é controle? Então, cuidado com as histórias que gostamos de contar para nós mesmos. Porque às vezes ela está estragando não só a sua vida, mas os seus relacionamentos. Na verdade, tudo na vida é relacionamento, né? A forma como você se relaciona consigo mesmo vai ser reflexo nos relacionamentos exteriores. Como é que você está se relacionando consigo mesmo? Seus relacionamentos estão ok? Tá tudo na paz? Ou tem umas tempestades aí?
percepção perfeccionista da maternidade pode adoecer-nos mentalmente, causando-nos enfermidades. Ou seja, a mãe que quer fazer tudo para o filho o tempo inteiro, a mãe que acha que o filho está esquecendo dela só porque não está dando o que ela quer. Lembra que ela ficou contrariada pelos filhos estarem seguindo um caminho diferente? Mas aí ela percebeu que ela tinha feito um bom trabalho, só não foi do jeito que ela queria, e tá tudo bem não ser do jeito que a gente quer, porque a gente tem que deixar o outro viver a sua vida. Qual é a vida que eu tenho controle? Somente a minha. E nem o nosso direito a gente tem. Às vezes a gente só tem que seguir o fluxo das coisas e aceitar como eles são. Eu sei que muitas de vocês padecem dores ainda maiores do que eu vivi na maternidade. E eu quero lhes dizer, perdoem-se. Vocês foram apenas mães e não Deus. Eu sei que vocês podem estar sofrendo a mesma coisa, mas perdoem-se. Posso substituir mães por humanos. Não somos Deus. Sua mãe que passa dificuldade? Não. Pais também passam por dificuldade. Sabe qual a diferença? É que mulher fala pra caramba, homem fica mais fechado. Homens adoecem muito mais que mulheres. Sabe qual a diferença? É que mulher procura médico, procura terapeuta, procura amiga. Homem fica ali fechado porque homem não pode se abrir. Todos nós somos frágeis. Todos nós temos nossas fragilidades. Por quê? Porque somos humanos. E quando aceitarmos a nossa natureza, nós vamos estar realmente fazendo o nosso processo de cura e de crescimento. Tá tudo bem não ser perfeito. Somos seres em aprendizado. Somos seres imperfeitos. E estamos aqui para nos melhorar um pouquinho a cada dia. E tem dia que a gente vai achar que não fez o nosso melhor. Mas se a gente fez aquilo, foi o nosso melhor naquele momento. E está tudo bem. Temos que largar mão do perfeccionismo. Esse mundo é um mundo perfeito? Não. Então somos seres imperfeitos em aprendizado. Ok? Amar não é algemar-se a alguém. Amar não significa agradar o tempo todo. Amar é criar laços saudáveis que deixam marcantes motivos para desejar a presença de quem se cativa. Amar é estar presente no coração das pessoas, mesmo estando longe. Amar é sofrer, gente? Amar é o tempo todo estar ali disponível? Amar é agradar o tempo inteiro porque eu quero me sentir amada? Eu sou a pessoa que faz tudo para todo mundo. Porque eu quero que os outros me amem, porque eu tenho que ser boazinha. Se eu for bonzinho, boazinha, as pessoas vão me amar porque eu sou boazinha, porque eu não contrario ninguém. É assim que funciona? Pois é. Temos que aprender limites. Limites é bom para todo mundo. Obrigada. Limite é falar, olha, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Você falou de um jeito que me magoou e eu não gostei. Será que a gente consegue falar isso nesse tom educadinho? Ou já vai brigando? Ao contrário do que se pensa, o amor verdadeiro não deve ser interpretado como ação de se esforçar ao máximo para facilitar a vida dos que amamos. Pelo contrário, o amor nunca solicitou tanto limite como atualmente. Os reféns emocionais basicamente se caracterizam por acreditar que nasceram para fazer a felicidade de alguém, que essa é sua missão e seu dever.
Entendem que amar é sofrer com a dor das pessoas que amam, ou que para ser feliz necessita do amor alheio. Qual é o amor que a gente precisa, gente? O amor próprio, o alto amor. Ai, Sibeli, então você está me dizendo que eu não preciso de ninguém? Precisamos, porque a lei de sociedade está aí para justificar como a gente deve vivenciar o amor. A caridade só é possível se a gente estiver em sociedade. E é através da caridade que vamos exercitando o amor. Mas para amar, eu não preciso que ninguém me ame. Eu simplesmente amo. E finalizando, gente. Pera, tá certo ali? Não. Que horas são? Eita! Para finalizar, o remédio para nós mães, e aí substituam por humanos perfeccionistas, é o alto amor, o cuidado com nós mesmos. Assim como para amar é necessária educação, também o alto amor é um caminho que nos espera para a construção paciente de hábitos de autoacolhimento, ternura, aceitação e bondade. Que vocês encontrem forças para o alto perdão. Quando entramos nos nossos processos de vazio, de estar perdido, de estar doente, no caso dela em depressão, nós nos culpamos em muitas coisas que vivenciamos. Porque às vezes a gente tem aquela consciência, aquela maturidade naquele momento, mas quando vivenciamos aquela situação, nós não tínhamos. E tá tudo bem. É nesse momento que ela fala do alto perdão. Imagina como ela se sentiu quando descobriu, no plano espiritual, que os filhos eram ótimas pessoas. Só não era do jeito que ela desenhou. E ela fez um inferno no relacionamento com os filhos. Tanto é que eles se afastaram, mas não deixaram de amar a mãe por conta disso. Mas o relacionamento da família adoeceu. Adoeceu porque ela projetou nos filhos a carência que estava dentro dela. Uma carência que ela nunca parou para perceber que tinha. E só percebeu no plano espiritual. Ela cuidou da depressão na terra, com a medicação, mas não cuidou das emoções. Fica um convite aqui, gente, para cuidarmos da pessoa mais importante da nossa vida, que é que possamos ter a paciência, a compaixão, a misericórdia, para olhar esse ser lindo que nós somos. Porque Deus nos fez maravilhosos. Deus colocou tanto amor em cada um de nós, tanto é que Ele precisa que seus filhos ajudem seus filhos. Que possamos, gente, transbordar a luz que nós somos. Porque a nova terra só vai nascer realmente quando despertarmos a luz e o amor que nós temos dentro de nós. Brilhe a vossa luz, que sejamos o amor, que o amor e a paz do Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Obrigada, gente.